Então hoje a gente vai ver a última estrutura de dados. Não, na verdade não, tem mais um. A gente ainda vai ver um tipo de árvore lá no final, mas vai ser uma aula mais light. Pelo menos a última estrutura de dados vai ser cobrada em laboratório. Tá? Os próximos 2 laboratórios são sobre grafos. E grafos não é uma estrutura de dados. Grafos é um objeto matemático que a gente vai aprender a representar, tá? Através de 2 formas na aula de hoje. E que vai ser muito útil no curso de vocês, vai ser muito útil em ciência da computação de uma maneira geral, tá? Ou engenharia da computação, que você faz, para modelar diversos tipos de problemas, resolver diversos tipos de problemas nas mais variadas áreas. Tá? Vocês vão se deparar com isso de novo em 358, em 458, em 558, e fora das disciplinas de teoria, vocês também vão se deparar com isso em outras áreas, porque isso é realmente muito útil. Tá? Então, vamos começar com um exemplo. Tá? Antigamente, grafos eram uma coisa mais abstrata de ensinar, mas hoje, como a gente tem muitas redes sociais, como Facebook, Twitter, e etc., é um pouco mais fácil explicar a ideia de grafos. Tá? Então a gente vai focar na aula de hoje em rede social, para entender os conceitos, tá? Para poder dar alguns exemplos, mas a utilidade de grafos não é só para redes sociais. Tá? Então imagina que eu quero representar amizades numa rede social, por exemplo, que é o Facebook. Então você tem um conjunto de pessoas lá, né, os usuários. Digamos que a minha rede social é pequenininha, está começando ainda, tem 6 pessoas. 6? Tá, então tem a Ana, o Beto, o Carlos, o Daniel, o Eduardo e o Felipe. Tá? Então, eu tenho essas pessoas na minha rede social e pode ser que a Ana conheça o Beto, né, seja amiga do Beto na rede social, pode ser que não. Certo? Mesma coisa a Ana com o Carlos, a Ana com o Daniel, a Ana com o Eduardo, a Ana com o Felipe. E aí o Beto com a Ana, o Beto com o Carlos, o Beto com o Daniel e assim por diante. Tá? Então a gente vai ligar 2 pessoas aqui se elas se conhecem ou se elas são amigas na minha rede social. Tá? Então, se a Ana e o Beto são amigos na minha rede social, eu ligo eles 2. Como a Ana e o Felipe não são amigos da minha rede social, eu não ligo eles 2. Ok? Então imagina que você pegasse lá as pessoas que você conhece no Facebook, desenhasse elas na lousa e aí desenhasse um traço ligando elas, se elas são amigas entre elas ou não. Então, eu quero representar isso daqui na aula de hoje. Tá? Isso daqui é, na verdade, um grafo. Tá? Então, um grafo é um conjunto de objetos que estão ligados entre si, de uma maneira meio informal. Tá? Então, esses objetos, por exemplo, as pessoas, eu chamo de vértices. Então, por exemplo, as pessoas numa rede social. Tá? E essas conexões entre pessoas, ou seja, se é amigo, se 2 pessoas eram amigo, eu ligava as 2 pessoas, eu chamo de arestas. Então, essas não são palavras novas para vocês, porque vocês estudaram em algum momento polígonos, né? Então, eu tenho um quadrado, os cantos são os vértices, certo? E os lados são as arestas, lembram disso? Bom, isso aqui é como se fosse um grafo, tá? Então, eu tenho 4 vértices que estão ligados entre si dessa forma. Esse vértice está ligado com esse, mas esse vértice não está ligado com esse. Certo? Isso daqui não é uma aresta no quadrado. A diagonal não é uma aresta no quadrado. Certo? Esse grafo é? Pode ser. Eu posso ter esse grafo. Ou esse grafo aqui. Tá? Então, o polígono, os nomes que você está acostumado a polígonos, as bolinhas, né, os cantos, são os vértices, que em geral a gente não desenha uma bolinha, né, é só o encontro
das duas retas, tá? E os lados são arestas, né? Sei lá, posso ter um pentágono, certo? Então, 5 vértices e as arestas que ligam esses 5 vértices. Tudo bem? Então, de uma certa forma, se você pensar em polígonos, eles são grafos, mas existem grafos que não são polígonos. Isso daqui não é um polígono. Certo? Então, no nosso exemplo lá, vértices são as pessoas e as arestas são a relação de amizade. Se duas pessoas são amigas ou não. Tá? Tem uma aresta se elas são amigas. Se elas não são amigas, não tem aquela aresta. Tá? Então, Ana, Beto, Carlos, Daniel, Eduardo e Felipe são são vértices. E aí essa ligação entre Eduardo e Felipe é uma aresta. Essa ligação entre Eduardo e Ana é uma aresta. Tá? Então são esses pares de pessoas que são amigas formam as arestas. Tá? Então, quando a gente desenha um grafo qualquer, a gente, em geral, representa vértices por pontos ou bolinhas, tá? E as arestas por curvas ligando dois vértices. Tá? Então, eu desenho ele assim. Tudo bem? Note que matematicamente retas são curvas, né? Não sei se vocês já viram isso em algum cálculo, mas retas são curvas, só são uma curva particular. Tá? Bom, não tem problema eu desenhar coisas do tipo assim, tá? Sei lá, meio curva. Não tá errado. Em geral, a gente desenha reto sempre que a gente pode. Mas às vezes a gente quer evitar algum cruzamento. Por exemplo, aqui eu posso querer evitar esse cruzamento, então eu desenhar assim. Não tem problema. Tá? Só para não cruzar essas duas. Tudo bem? Então, quando eu desenhar um gráfico, eu vou desenhar uma coisa assim. Os vértices, essas bolinhas amarelas, tá? Note que aqui eu até esqueci os nomes das pessoas, estou pensando em números. Tá? Muitas vezes eu pensar em números entre 0 e um n menos 1 lá. Tá? Dúvidas? Então isso é o gráfico. Ou quer dizer, isso é a representação visual de um grafo. Tá? Então, o que é um grafo matematicamente? Um grafo matematicamente não é esse desenho. Isso é um desenho que representa visualmente o grafo. Tá? Matematicamente, o grafo é um par ordenado, tá? V e E. Onde V e E são conjuntos. Tá? V é o conjunto de vértices do grafo. Tá? Então, no exemplo da minha figura aqui, V seria 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Porque eu tenho 6 vértices, numerados de 0 a 5. Meu conjunto de vértices podia ser Ana, Beto, Carlos, Daniel e Eduardo também. Não precisa ser um conjunto de números inteiros. Tá? É algum conjunto. Em geral, a gente vai trabalhar só com grafos. Quando a gente fala de programa, então a gente está pensando em grafos finitos. Tá? Existem grafos infinitos, mas não importa agora. Então, em geral, você tem um conjunto finito de elementos aqui que são os vértices do seu grafo. Ok? E E é o conjunto de arestas do grafo. Tá? Então, a gente vai representar, como a gente está falando a ligação entre dois vértices, a gente vai representar uma aresta que liga o vértice U ao vértice V com um conjunto de tamanho 2, UV. Tudo bem? Então, esse conjunto de tamanho 2 aqui, fala, isso daqui é uma aresta que liga U e liga V. As duas pessoas, os dois lugares, os dois computadores numa rede, qualquer coisa do tipo. Tá? Eu vou representar isso. Tá? E U precisa ser diferente de V. Tá? Então, toda aresta UV que eu tiver no conjunto de arestas, eu preciso que U seja diferente de V. Tá? Se U for igual a V, isso aqui não é um conjunto de tamanho 2, isso aqui é um conjunto de tamanho 1. Certo? Né? Se você pensar, quantos elementos tem esse conjunto?
Quantos elementos tem esse conjunto? 3, porque conjunto em matemática não tem repetição, certo? Então, aqui eu preciso que U e V sejam diferentes. Se você pensar, eu não sou amigo de mim mesmo. Tá? Tô falando de relação entre pares de coisas, não entre eu e eu mesmo. Tudo bem? E também, aqui vai existir no máximo uma aresta UV nesse conjunto E. Até porque E é um conjunto, então ele não tem repetições. Tá? Então eu não posso ter várias arestas entre U e V. Tá? Então, as duas pessoas são amigas. Elas não são amigas várias vezes. Tá? Ou elas são amigas ou elas não são amigas. Tudo bem? Tá? Então, nesse desenho que eu fiz, essas são as minhas arestas. Ó, 0 e 1, 0 e 4, 5 e 3, 1 e 2, 2 e 5, 4 e 5, 3 e 2 e 1 e 4. Tudo bem? E, como é conjunto, a aresta, por exemplo, 1 e 4 e a aresta 4 e 1 é a mesma aresta, porque em conjunto não importa a ordem. Tá? Estou falando, a Ana e o Beto, a Ana é amiga do Beto ou o Beto é amigo da Ana? Bom, mas a gente está pensando que a amizade é uma coisa simétrica. Se eu sou amigo de alguém, esse alguém é meu amigo. A gente já vai ver quando isso não é verdade. Daqui a pouco. A gente vai ver. Por exemplo, estou falando de Facebook. Twitter, você segue pessoas que não necessariamente seguem de volta. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Tá? Mas num grafo, é isso. Eu tenho um conjunto de vértices, que eu vou desenhar com bolinhas, um conjunto de arestas, que vai ser ligações entre as bolinhas. E as arestas são pares de vértices, certo? Que mostra qual é essa ligação. Esse par é um conjunto. U não pode ser igual a V. Não posso ter duas vezes a mesma aresta. Tá? Não posso ter, por exemplo, isso aqui. 3 vezes essa mesma aresta no meu grafo. Aí, se eu quiser ter, a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Por enquanto, não tem. Dúvidas? Quer um grafo? Ficou claro como isso e aquela rede social que a gente tinha falado agora há pouco é basicamente a mesma coisa, né? A única diferença aqui é de 0 a 5, lá era Ana, Beto e etc. Mas podia ser Ana, Beto, etc. Não tem problema. Tá. Bom, aí tem alguns nomes que eu vou precisar ensinar para vocês para poder falar dos grafos e algumas coisas, algoritmo, etc. Tá? Então, como tem uma aresta entre o vértice 0 e o vértice 4, eu digo que o vértice 0 é vizinho do vértice 4. Tá? E que o vértice 4 é vizinho do vértice 0. Tudo bem? Eles são próximos. Eles são ligados por uma aresta, significa que eles são vizinhos. Tá? Ou, quando eu quiser falar sobre os dois, aqui eu estou falando, A é vizinho de B, B é vizinho de A. Quando eu quero falar A e B, eu falo A e B são adjacentes. Estão próximos, estão do lado um do outro. Tudo bem? Se eu olho para o vértice 4 tem as arestas 4, 5, 4, 0 e 4, 1. Então eu falo que o 5, 0 e 1, eles formam a vizinhança do vértice 4. Tá? Vizinhança é os caras que são vizinhos dele. Tudo bem? Dúvidas? Tá. Então, a gente vai ver uma primeira forma de representar grafo. Tá? A gente vai ver duas aqui. Então, a gente vai primeiro representar um grafo por uma matriz, que a gente chama de matriz de adjacência. Tá? Se o grafo tiver n vértices, eu vou supor aqui que os meus vértices estão numerados de 0 até n menos 1. Tá? Então eu vou ter uma matriz, a minha matriz de adjacência ela vai ser n por n. Tá? N é o número de vértices. E aí essa matriz ela vai ser a seguinte.
Na posição U, V, ela vai ter o valor 1 se U e V são vizinhos. E na posição U, V, ela vai ter 0 se U e V não são vizinhos. Tá? Então eu olho lá para uma posição linha 3, coluna 7, é 0. O que significa? 3 e 7 não são vizinhos no meu gráfico. Se fosse 1, 3 e 7 eram vizinhos no meu gráfico. Tá? Então, se eu tiver esse grafo aqui, eu vou ter essa matriz de adjacência. Tá? Aqui é o índice da linha, o índice da coluna. A matriz, de fato, é o que está para cá e para cá dessas linhas. Tá? Então, eu olho lá no grafo e vejo, por exemplo, 4 e 0. Linha 0, coluna 4, tem um 1. Então, tem uma aresta entre 0 e 4 lá. Mas eu olhei para 0 e 4. Se eu tivesse olhado para 4 e 0, 4, 0. Tem um 1 lá. Tá? Tudo bem? Então, mostra que tem aresta entre 0 e 4. 4 e 0, que é a mesma coisa. Tá? Entre 3 e 0, linha 3, coluna 0, tem um 0. Não tem aresta entre 3 e 0. Ou se eu fosse na linha 0, coluna 3, tem um 0 lá, mostra que não tem aresta entre 0 e 3. Tudo bem? Dúvidas? Então a gente pode ter um tipo abstrato de dados para representar um grafo, que é basicamente o seguinte, uma struct que tem essa matriz. Tá? Então, eu vou ter uma matriz de inteiros, chamada adjacência. Tá? Então, lembrando que uma matriz é um int asterisco, asterisco, sei lá, uma matriz de inteiros. Né? E eu vou ter um n, que é o número de vértices nesse grafo. Tá? Eu vou ter meu pgrafo lá, que é um ponteiro para o grafo. E aí eu posso fazer algumas coisas com esse grafo. Tá? Então, eu posso criar um grafo com n vértices. Você me devolve esse grafo. Eu posso destruir um grafo. Eu posso inserir a aresta UV no grafo G. Eu posso remover a aresta UV no grafo G. Eu posso ver se tem aresta UV no grafo G. Eu posso imprimir as arestas no grafo G. Eu posso fazer várias outras coisas com esse grafo G. A gente vai aprender algumas dessas coisas nas duas próximas aulas. Tá? A gente vai aprender algumas outras coisas que dá para fazer com grafo. Tá. Então, criar um grafo, eu preciso basicamente criar essa matriz. Tá? Eu preciso alocar a struct do grafo, e aí depois eu preciso alocar a própria matriz. Tá? Então, eu aloco lá um grafo, guardo em G, que é o cara que eu vou devolver depois, e aí eu preciso, seto o n do G como o n que você me passou, né? Digamos que é um grafo de 10 vértices, eu falo que o n do G é 10, e aí eu preciso alocar a matriz. Como é que eu aloco a matriz? Isso, eu tenho que alocar o vetor de linhas, e aí eu tenho que alocar cada linha individualmente. Tá? Acho que faz tempo que vocês viram isso, porque acho que vocês só usaram isso lá no começo do curso, quando vocês viram C, né? Depois vocês não usaram mais. Então, eu aloco o ADJ lá, tá errado, né? Aqui eu chamei de adjacência. Devia ser adjacência aqui. Tá? Ou muda aqui para ADJ. Tá. Eu tenho que primeiro alocar o vetor. Então eu vou alocar um vetor de n linhas, vai ser uma matriz quadrada, n por n. Então eu vou alocar um vetor de n linhas, né? Cada linha é um vetor, então cada linha é um int estrela. Então eu vou alocar n vezes size of int estrela. Tá? E aí eu vou fazer um for para alocar cada uma dessas linhas da matriz. Tá? Então, i igual a 0 e menor que n mais, eu vou falar que o ADJI é igual a malloc de um vetor de tamanho n de inteiros. Tá? Bom, e tudo isso começa com lixo de memória. Tá? Então eu ainda preciso zerar tudo isso. No começo do meu gráfico não tem nenhuma aresta. Tá? Então eu percorro cada uma da posição IJ
certo? I igual a zero, I menor que N, I mais mais, J igual a zero, J menor que N, J mais mais, colocando zero. Bom, tudo bem? Podia usar caloc, se essa é a dúvida. Tá? Quem lembra do caloc, aqui no lugar do malloc eu podia fazer caloc N, vírgula, size of int, ao invés da multiplicação, que eu ia alocar já tudo zerado. Tá? Usar o caloc é mais rápido. Tá? Então, o caloc é um pouco mais rápido, mas como nem todo mundo lembra do caloc, eu prefiro colocar assim. Tudo bem? Esse é um bom exemplo de quando eu quero usar caloc. Dúvidas? E aí eu devolvo o G. Então eu devolvi a struct que tem essa adjacência lá dentro, você tem o N dela. Ok? Para destruir o grafo, o que eu preciso fazer? É a ordem inversa, né? Eu tenho que destruir cada uma das linhas, aí depois destruir o vetor de linhas, e aí destruir a struct. Tá? Então, eu percorro cada uma das linhas, liberando a DJI, aí agora eu posso liberar a DJ, e aí eu posso liberar G. Tá? Então, na ordem inversa do que eu coloquei. Inserir aresta, manipular aresta, vocês vão ver que é bem fácil. Tá? Se me dá parte vértices U e V, eu vou lá na posição UV e coloco como 1, dizendo agora tem essa aresta de U para V, e vou na posição VU e coloco 1 também. Tá? Porque a aresta é tanto de U para V quanto de V para U. Então, se você for na linha U, coluna V, ou na linha V, coluna U, você tem que ver a mesma informação. Tá? Porque a aresta é para os dois. Tá? Tudo bem? Para remover a aresta é a mesma coisa, só que setando como zero. Tá? Para verificar se tem aresta, bom, basta eu devolver a DJ de UV, certo? Se não tem aresta, a DJ de UV é zero, eu vou devolver zero, que é falso em C. Se a DJ de UV for 1, eu vou devolver 1, que é verdadeiro em Z, porque é diferente de zero. Tá? Então, bem simples. Então para que eu faço essas funções? Vocês vão ver que a outra implementação isso vai ser diferente. Tá? Então, pode ser as mesmas chamadas, mas o código aqui dentro seria diferente. Tudo bem? Outra coisa legal, eu não sei se vocês estão fazendo álgebra linear, geometria analítica, alguma coisa assim. Vocês já viram matriz simétrica? Então, essa matriz é uma matriz simétrica, tá? Porque se você olhar para a posição IJ, para a posição JI, ela vai ser igual. Tá? Então, desse jeito que eu estou fazendo, a matriz é sempre simétrica. E a diagonal dela é sempre zero. Porque o U não é uma aresta. Tá? O meu código até deixa você chamar para... Né, você pode chamar essa função para 10, 10. Mas eu poderia checar e dar um erro, alguma coisa assim, se eu quisesse. Tá? Hã? Eu estou pensando que você nunca vai chamar para 10, 10. Tudo bem? E como é que eu imprimo e leio esse gráfico? Tá? Bom, ler um gráfico tem um monte de formas diferentes de ler um gráfico. Então, um monte mesmo. Depende de como você quer definir o texto que diz como é esse gráfico. Um jeito fácil é o seguinte: você me diz o número de vértices e o número de arestas que tem em seu gráfico. Tá? Aí eu crio um grafo de N vértices e aí eu vou adicionar as arestas nesse grafo. Então, para cada uma das M arestas, eu leio 2 números, U e V. Tá? E aí eu insiro a aresta U e V no grafo. Então, assim, o seu arquivo seria só algo do tipo, tem aresta 1 e 3, tem aresta 10 e 40, tem aresta 2 e 7. Então, você daria uma lista das M arestas no
gráfico. Tem outras formas de representar gráfico também. E para imprimir arestas, bom, eu preciso percorrer essa matriz, ver quais arestas existem, e aí imprimir as arestas desse gráfico. Tá? Então, para cada vértice U, para cada vértice V, ignora esse U mais 1 por um segundo, tá? Eu vejo se tem aresta UV. Então, se poderia chamar aquela função, tem aresta, tá? Ou posso escrever assim, se GADJ UV. Se isso for 0 é falso, se isso for 1 é verdadeiro. Então, se isso for 1, eu entro no if e imprimo um parzinho UV entre chaves. Tá? Agora, por que eu estou começando em U mais 1 e não em 0? Pegar só 0 se você pensar na matriz, eu vou pegar só a diagonal superior. Se você quiser pensar de outra forma, eu estou imprimindo o seguinte. Na matriz, tanto U e V quanto V e U vão ser iguais, certo? Então isso faria que eu imprimisse, por exemplo, 1 e 3 e depois 3 e 1. Dessa forma eu estou imprimindo ordenado. Eu sempre estou imprimindo o menor primeiro e o maior depois. Então eu sempre estou começando em U mais 1, olhando só para vértices que são maiores do que U. Tá? Isso é a mesma coisa, só imprimir, só passar pela parte da triangular superior, tirando a diagonal, né, dessa matriz. Tudo bem? Não? Não, não, tudo bem. Ok? Tá. Bom, então digamos que eu tenho essa minha rede social e eu quero saber quem que é a pessoa mais popular da minha rede social. Tá? Então, a gente chama de grau de um vértice o número de vizinhos que ele tem. Tá? Quanto maior o grau, mais vizinhos ele tem. Tá? Então, como é que eu calculo o grau de um vértice? Me dá o grafo, você me dá um vértice U, eu quero saber o grau dele. Tá? Então, o grau dele, sei lá, começa a 0 e eu vou ver quantos vizinhos eu encontro. Então, basta para cada outro vértice possível, né? V igual a 0 até n menos 1, eu ver se U e V são adjacentes ou não. Se U for adjacente a V, bom, V mais um vizinho, então só 1 mais 1 no grau. Tá? E aí eu devolvo o grau desse vértice. Tá bem? Então estou contando quantos vizinhos eu vi. É bom vocês irem se acostumando com esse tipo de coisa. A gente vai usar muito isso. Olho para todos os vértices e os que são vizinhos eu faço alguma coisa. Apesar de ser um código simples, a gente vai usar isso para outras coisas mais complicadas depois. E aí, para saber quem que é o mais popular, basta eu percorrer os vértices e descobrir quem tem maior grau. Tá? Então, eu tenho umas variáveis aqui. No começo, vou chutar que o vértice de maior grau é o vértice 0. E que o grau, e aí eu marco que o grau desse máximo é o grau do vértice 0. Então eu chamo aquela função lá para calcular o grau dele. Tá? E agora eu vou olhar para os outros vértices e ver sempre que eu achar alguém melhor, eu marco esse cara como máximo. Tá? Então eu vejo qual que é o grau atual, né? Então eu chamo o grau GU, então qual que é o grau do vértice U. E aí eu vejo, se esse grau desse vértice atual, o grau do U, for maior do que o grau do máximo, bom, achei um cara com grau maior. Então eu atualizo qual que é o grau máximo, é o grau atual, e eu atualizo quem que é o máximo, é o U. Tá? E aí no final eu passei por todos os vértices, então eu vou ter um cara de maior grau na mão. Tá? E aí eu devolvo esse cara, que é o máximo. Dúvidas? É uma funçãozinha de calcular máximo em vetor, que eu não estou calculando o máximo de um vetor, eu estou calculando o máximo a partir dos graus. Né? Ok? Bom, outra coisa que a gente podia querer fazer numa rede social hipotética. Tá? Eu quero indicar amigos. Então tem aquela funcionalidade do Facebook, por exemplo, que mostra, você não conhece fulano, não quer adicionar ele? Digamos que eu queira fazer isso. Tá?
Então, quem são os amigos dos amigos da Ana? Mas diz quem são. Felipe e Carlos? Eduardo. Não, mas Eduardo é amigo. Tá? Ó, vamos lá. O Beto é amigo de um amigo da Ana? Sim, porque tem o Eduardo. Bom, o Carlos é amigo de um amigo da Ana? Sim, porque ele é amigo do Beto. O Eduardo, o Daniel, ele é amigo de um amigo da Ana? Não, né? O Eduardo, ele é amigo de um amigo da Ana? Sim, porque ele é amigo do Beto. Felipe é amigo de um amigo da Ana? Sim, amigo do Eduardo. Hã? Amigo do Eduardo. Duas possibilidades aí. A Ana é amiga de um amigo da Ana? Sim. Né? Ela é amiga do Beto, que é amiga da Ana. Tá? Então, esses caras são amigos dos amigos da Ana. Mas o meu algoritmo tem que ser esperto, certo? Ele não vai falar pra Ana se ela quer ser amiga dela mesma, né? Ou se ela quer ser amiga do Beto, que ela já é amiga, tá? Então, dentre esses, eu quero os que não são ela, né? Ou que já são amigos dela. Aí sim é a primeira resposta que eles tinham dado, que é o Carlos e o Felipe. Então, eu quero fazer uma função que acha esses vértices. Amigos de amigos, mas sem contar ela mesma, e sem contar pessoas que já são amigos. Tá? Então, quero realmente indicar o Carlos e o Felipe, que é o que faz sentido aqui. Ok, como é que a gente faz isso? Tá? Então, eu vou imprimir essas recomendações para um vértice U que você me der. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que olhar para os amigos dos meus amigos. Então eu tenho que olhar para cada amigo meu e ver quem é amigo dele, certo? Tudo bem? Como é que eu vou chegar em amigos dos amigos sem passar pelos meus amigos? Ok? Então eu vou ver quem são os meus amigos e ver quem são amigos dos meus amigos. Tá? Então eu sou o vértice U, eu vou olhar meus amigos que são os vértices V. Então eu vou passar V igual a 0, V menor do que N, V++, passando por cada um dos meus amigos. Todos esses vértices aqui são meus amigos? Não. Depende se tem aresta ou não. Então eu vou ver se tem uma aresta de U para V. Tá? Então só vou olhar para os vértices Vs que são de fato meus amigos. Tá. E aí eu tenho que olhar para os amigos desse vértice V, certo? Que eles vão ser amigos dos meus amigos. Ou amigos do meu amigo V. Tá? Então eu vou olhar 0 até n-1 possíveis amigos do vértice V. Tá? Então tem que ter aresta de V para W. Tá? Então eu vejo se tem aresta de V para W. Mas como a gente viu, não basta isso. Por exemplo, poderia ser que U e W fosse o mesmo vértice. Né? Então, eu preciso também que W seja diferente de U. Para eu não falar para Ana que ela deve ser amiga dela mesma. Tá? E eu preciso... O que mais? Falem mais alto. Que U e W não sejam amigos. Porque eu não quero indicar pessoas que já são amigos. Tá? Então, que não é verdade que tem uma aresta entre U e W. Tá? Então, se isso aqui for 0, a negação vai deixar diferente de 0. Se isso for 1, a negação vai deixar isso 0. Tá? Então, não tem aresta entre U e W. Tudo bem? Se isso acontecer, aí eu imprimo W. Então, isso é só para vocês sentirem um pouco essa ideia de ficar olhando para as arestas e entender relações e coisas do tipo. Tá. Agora, digamos que eu não estou falando de Facebook, eu estou falando de Twitter. Tá? Então, eu quero representar seguir e ser seguido no Twitter. Tá?
Então, a Ana... eu vou representar isso com setas, tá? Então, aqui a Ana segue o Beto e a Ana segue o Eduardo. Ninguém segue a Ana, coitada, porque ninguém aponta para ela, tá? Não tem nenhuma aresta com uma setinha aqui em direção a Ana, tá? O Daniel, ele é seguido pelo Carlos e pelo Felipe, tá? Mas ele só segue o Carlos, o Felipe ele não segue de volta, entendeu? Então, antes a gente tinha uma coisa bem simétrica, né? U estava relacionado com V, o V sempre estava relacionado com U. Agora não, pode ser que o U esteja relacionado com o V sem o V estar relacionado de volta. Tá? O Eduardo, ele segue o Beto que o segue de volta. Também pode acontecer isso. Aqui é um par que realmente está o Eduardo ligado com o Beto ligado com o Eduardo. Tá? Então posso ter de tudo aqui. Tá? Então isso daqui é o que a gente chama de um grafo dirigido, ou um digrafo. Tá? Então a gente tem um conjunto de vértices, de novo, e eles são conectados através de um conjunto de arcos. A gente chama de aresta quando não tem essa ideia de direção, que é o que a gente acabou de ver. Quando tem essa ideia de direção, a gente chama de arco, tá? Para ficar claro, a gente está falando de coisas diferentes. Tá? Ou tem gente que chama de aresta dirigida, porque ela tem uma direção. Antes não tinha essa ideia de direção, de sair de um lugar e ir para outro. Essa seta ela sai daqui e vem para cá. Então a gente chama isso de aresta dirigida. Tá? Então ela tem um início e um fim. Ela começa na Ana e termina no Eduardo. Tá? Então a gente representa um digrafo visualmente com os vértices representados por pontos, por bolinhas. Tá? E os arcos representados por curvas que tem uma seta na ponta, tá? Então a curva ligando os dois vértices, mas tem uma seta na ponta para indicar a direção. Aí eu sei que está saindo daqui indo para lá. A seta é importante porque saber se é daqui para lá ou voltando de lá para cá. Tá? E aí matematicamente o que ele é? Um digrafo G é um par também ordenado, VA, tá? V é o conjunto de vértices, A é o conjunto de arcos, só que antes a gente representava arestas como um conjuntinho de dois elementos. Agora a gente representa como um par ordenado o V. Porque no conjunto não tem noção de ordem. O V e VU é a mesma coisa, é o mesmo conjunto. Mas em par ordenado tem o conceito de ordem, certo? Par ordenado 1, 2... E o par ordenado 2, 1 são pares ordenados diferentes. Até é daí que vem o nome e a ideia de par ordenado. Né? A ordem importa. Tá? A gente chama o U de cauda ou origem desse arco V e a gente chama de V de cabeça ou destino de UV. A gente também pode ter laços aqui. São arcos da forma UU. Tá? Então, na figura, fica uma coisa assim. Sai de 0 e volta em 0. Então, a gente chama isso de um laço. É tipo quando você curte o web post. Hã? É tipo quando você curte o web post. Pode ser. Tá. No Twitter não tem a ideia de você seguir você mesmo, né? Mas a gente está falando de grafos de maneira geral. Então, para algumas outras coisas faz sentido o verso estar ligado com ele. Tudo bem? E, de novo, antes a gente tinha no máximo uma aresta entre U e V, agora existe no máximo um arco entre U e V. De U para V. Pode ter o arco VU, mas isso é um outro arco, é um arco diferente de UV. Tá? Não posso ter várias vezes o arco UV. Tudo bem? Então a gente pode... e aliás, a gente pode pegar um grafo qualquer e pensar nele como um digrafo. Como que eu faço isso? Basta eu considerar cada aresta como se fosse dois arcos, indo e voltando. Tá? Então eu transformo esse grafo nesse digrafo. Tá? Então, de certa forma, digrafos são uma coisa mais geral do que grafos. Pode pensar um grafo como se fosse um digrafo. Tá? Isso daqui é o que a gente está fazendo na matriz de adjacência. A gente está falando,
que 3 está ligado com 5 e 5 está ligado com 3. Né? Está colocando 1 tanto na posição 3, 5 quanto na posição 5, 3. Tá? Ou seja, bom, eu posso usar aquela mesma matriz para representar um de grafo ao invés de um grafo. Tá? Então, eu vou lá em adjacência UV e coloco 1, você tem um arco que sai de U e vai para V. Tá? E pode ser que a adjacência de U e V seja diferente de adjacência V ou U agora. Porque eu posso ter o arco indo de U para V, mas não ter arco vindo de V para U. Tudo bem? Então eu posso, o arco vai, mas não volta. Ou o arco vai e volta. Ou o arco só volta. Ou nem vai nem volta. Eu posso ter as 4 opções. Tá? Usando a mesma estrutura que a gente acabou de ver agora há pouco. Ok. Dúvidas até agora? Tá. Bom, quantas arestas um grafo que tem N vértices pode ter? Quantas arestas um grafo com um vértice pode ter? Não, um vértice. N menos 1. Para um vértice. Quantas arestas ele pode ter? O gráfico só um. Isso. Só um. O gráfico tem um vértice. Quantas arestas ele pode ter? Ou pra ele mesmo. Não, porque a aresta não tem dele para ele mesmo. Arco pode ter quando fala de grafo. Para grafo, não tem aresta dele para ele mesmo. 0, certo? E se eu tiver 2 vértices? Se eu tiver 3 vértices? 3. Se eu tiver 4 vértices? 6, né? Você pensava em quadrados, 4 lados e as 2 diagonais. Tá? 5. 10. E aí, tem um consenso? Eu boto no 10. 10. Você tem o pentágono de fora e o pentagrama de dentro. Tá? Tudo bem? Ah, e se eu tiver 10? Sei lá, né? Se eu tiver N, quantas pode ter? 2N. Bom, para 5 dava 2N era 10, né? Tinha essa fórmula. Como? N menos 2 fatorial? Parece um número grande. Vezes N menos 3 fatorial. N fatorial sobre 3 fatorial, N menos 3 fatorial. Isso aqui é combinação. N fatorial. Pode botar. Não, então isso daqui dá para simplificar ainda, né? Aí você corta os N menos 3 fatorial. Por que isso? Esse número aqui é o quê? Isso aí é a combinação de 3. Porque a cada 3. Mas por que? Hã? Porque a cada 3 tem só 3. E o triângulo é o menor que você Ah, então. Mas então não tem esse número de arestas, tem esse número de triângulos. Sim. Então falta o quê? Multiplicar por 3 aqui? Mas aí você não vai contar uma aresta várias vezes? Por exemplo, quantos triângulos tem aqui? Essa aresta está em 2 triângulos, essa aresta está em 2 triângulos, mas essa aresta é um triângulo só.
Alguém falou N escolhe 2. Por quê? Cada par de vértices pode ter uma aresta. Mas você... Certo? Acho que sim. Então eu posso ter até N escolhe 2 arestas. Eu posso ter todo o conjunto de tamanho 2, né? Eu não posso falar N 2 a 2, porque vocês não sabem o que é. Não, Como é que vocês aprenderam? N escolhe 2? Não. Vocês aprenderam N 2 a 2? o escolhe 2 aqui. Escolhe 2 é que a gente ficou tipo. Tá bom. Ah, Tá, mas N 2 a 2. Tá? Então, isso daqui é o número de conjuntos de 2 elementos, certo? Isso vem, né? Então, pega 2 vértices quaisquer, digamos que é uma aresta entre eles. O máximo que pode acontecer. Para todo par de vértices tem uma aresta entre eles. Então, você pode ter até N escolhe 2, N 2 a 2. Tá? Arestas. Que é N vezes N menos 1 dividido por 2, tá? Que é O de N ao quadrado arestas. Então, se você tem um gráfico com N vértices, ele pode ter até O de N ao quadrado arestas. E, bom, até faz sentido, né? A nossa matriz tem tamanho O de N ao quadrado, né? Quer dizer, ela tem tamanho exatamente N ao quadrado. Então, a gente estava guardando as arestas lá, né? E se você pensar, até dá para outra forma de pensar. A gente fez uma matriz N por N. Certo? Só que eu não preciso da diagonal e ela é simétrica. Então, essas posições que sobram aqui, que de fato estão representando o gráfico, porque essa parte não precisava e essa diagonal não precisava, dá aquele número. Tá? É porque você escrever aquilo como N ao quadrado menos N dividido por 2, tá? Então você está tirando daqui para baixo. Tudo bem? Tá, então o gráfico, ele pode ter, no máximo, N vezes N menos 1 dividido por 2 arestas. Tá? Mas pode ser que meu gráfico tenha muito menos do que isso. Tenha 20 arestas, sei lá. Tá? O N pode ser enorme e eu tenho 20 arestas. Tá? Por exemplo, o Facebook, a última vez que eu olhei, que deve ter sido lá para janeiro, quando eu preparei slides para o semestre passado, ele tinha 2,2 bilhões de usuários ativos por mês. Isso não é o número de pessoas cadastradas no Facebook. Isso é o número de pessoas que entram pelo menos uma vez por mês no Facebook. Sei lá, mais do que 1/4 da humanidade. Se eu fizesse uma matriz de adjacência para representar a relação de amizade no Facebook, essa matriz teria 4,84 vezes 10 a 18 posições. Tá? Que é esse número ao quadrado. Tá? Se eu usar 1 bit por posição, porque eu só preciso dizer se tem amizade ou não, então é só 0 ou 1, eu precisaria fazer uma matriz de 605 petabytes. Um petabyte é 1024 terabytes. Sabe aquele com muito suor, você pega o seu dinheiro do estádio, compra um computador que tem um disco de 1 terabyte? Então, isso daqui é 605 mil vezes isso. Tá? Bom, verificar se 2 pessoas são amigas demora tempo O de 1. Tá? Então eu quero saber se eu e o Silas somos amigos do Facebook. Vou lá, tem que olhar nessa matriz, no meu índice, no índice dele, ver se é 1 ou se é 0. Tá? Supondo que você tem uma memória RAM de 605 petabytes para guardar essa matriz. Tá? Não vou nem entrar nesse detalhe técnico. Tá? Imprimir todos os meus amigos leva O de N. Por quê? Toda a sua coluna ou linha, e ver quais são 0, quais são 1 e imprimir os que são 1. Então eu tenho que passar por 2,2 bilhões de posições na matriz e ver, é amigo ou não é? Amigo ou não é? E imprimir. Então
Então eu teria que percorrer esse 2,2 bilhões de posições, tá? Um usuário comum tem bem menos amigos do que isso, tá? Na verdade, o Facebook coloca um limite de 5 mil amigos. Fala o seguinte, se você tem mais do que 5 mil amigos, você deve ser uma celebridade, pessoa famosa, uma coisa, você cria uma página. Você deixa de ser uma pessoa no Facebook e você vira uma coisa no Facebook, certo? Aí as pessoas... Não, mas você vira uma... Certo? Você cria uma página para você e as pessoas seguem aquela página, não são seus amigos. Certo? Vira um mecanismo diferente. Tá? Tudo bem? Então a gente diz que um grafo ele é esparso se ele tem poucas arestas. Poucas arestas? 10 arestas? 20 arestas? Não, mas eu também não vou dar uma definição tão precisa do que é poucas arestas, tá? Eu vou dizer que é bem menos do que ele poderia ter no máximo. Bem menos do que n vezes n menos 1. Tá? Por exemplo, o Facebook, cada usuário tem no máximo 5 mil amigos. Tá? Então, o máximo de arestas que pode ter é 5,5 vezes 10 a 12. Se você fizer as contas. Tá? Que é bem menos do que 2,4 vezes 10 a 18, que é se você fizer essa conta assim. Tá? Bem, que é 10 a 12, que é 10 a 18. Tá? Então o número de arestas que pode ter no gráfico do Facebook é de fato bem menor do que a gente tinha calculado antes. Tá? Por exemplo, grafos que tem no máximo grau constante D, que é o caso do Facebook, né? O grau máximo no Facebook é 5 mil. Tá? Mas digamos que você sabe que seu grafo tem o grau máximo que alguém pode ter é um D, que é alguma constante. Tá? Não depende do número de vértices. Depende, sei lá, na minha aplicação o grafo nunca tem grau o vértice nunca tem grau maior do que 20. Não importa que o grafo seja gigantesco, o grafo não tem o grau não é maior que 20. Tá? Então o número de arestas é esse daqui, D vezes N dividido por 2. Por quê? Bom, para cada vértice, ele vai ter no máximo D arestas saindo dele, certo? E eu tenho N vértices. Então se eu somar o número de arestas que sai, o número de arestas em cada vértice, chega em cada vértice, sai, chega, faz, falando de grafo, né? Vai dar D vezes N. Só que eu contei cada aresta 2 vezes, porque eu somei essa aresta quando eu estava olhando para esse cara e quando eu estava olhando para esse cara. Então eu tenho que dividir por 2. Tá? Se fosse um de grafo, aí eu não dividia por 2. Mas por ser um grafo, eu vou contar cada aresta nas 2 pontas dele. Tá? Então isso daqui é O de N, né? Se o seu D é constante, isso daqui é O de N. Não O de N ao quadrado, que era o que a gente tinha visto que é o máximo que pode ter de aresta. Então é bem menos aresta O de N do que O de N ao quadrado. Grafos que tem O de N log N arestas, por algum motivo. Eu sei que meu grafo tem O de N log N arestas. Então você quer esparso, porque ele tem menos do que N ao quadrado arestas. Tá? O de N log N é melhor do que O de N ao quadrado. Tá? Note que também é uma coisa curiosa, né? Aqui a gente não está falando de tempo de algoritmo. Então a gente também usa em computação, em matemática discreta, essa notação O quando a gente está falando de coisas, de quantidade de coisas. Então falando, o número de arestas é O de N. Não o algoritmo leva tempo O de N. Tá? E eu não digo que um grafo com N vezes N menos 1 dividido por 20 arestas é esparso. Note que ele tem 1/10 da maior quantidade de arestas que ele podia ter. Tá? Mas isso daqui ainda é O de N ao quadrado. Então eu ainda digo que ele é denso. Só estou uma constante do máximo que ele podia estar. Um fator constante. Tudo bem? Então é da mesma ordem de grandeza de N ao quadrado. Então quando eu falo grafo esparso, é alguma coisa que a ordem de grandeza é menor do que N ao quadrado. Tá? Então a gente vai ver outra forma de representar grafos. Tá? Então a ideia é a seguinte, eu vou representar um grafo por uma lista de adjacência.
por listas de adjacência, né? Então eu vou ter uma lista ligada para cada vértice. E aí a lista vai armazenar quem são os vizinhos desse vértice. Ou seja, se eu tenho poucos vizinhos, as listas são pequenas. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aquele gráfico, que é o que a gente está olhando até agora, isso daqui vai ser a estrutura que a gente vai implementar. Tá? Eu tenho um vetor de listas ligadas. Lembra o que a gente fez para hash? Né? Lembra, para hash a gente tinha a tabela com listas ligadas aqui. Aí é a mesma ideia, só que eu não estou fazendo hash. Tá? E aí, para o vértice 0, eu coloco quem são os vizinhos do 0. Então, os vizinhos do 0 são 1 e o 4. Então, eu coloco lá na lista ligada, 1 e 4. Os vizinhos do 1 são 0, 4 e 2. Então, eu coloco lá 0, 2 e 4. Em qualquer ordem. Tá? A ordem não me importa. Me importa que a lista ligada representa o conjunto dos vizinhos, né? A vizinhança do vértice. Ok? Então, a gente faz basicamente o mesmo tipo abstrato de dados. Tá? O que a gente precisa é mudar a struct. Então, eu vou ter que ter meu nó lá da lista ligada, como vocês já estão acostumados. Tá? Então, eu vou guardar um vértice V nessa lista ligada, em cada nó dessa lista ligada. Quem é o vizinho do vértice 1. Tá? E o meu grafo, agora, ele vai ser um vetor de p-nós. Tá? Então, eu vou ter o n, o número de vértices, e eu vou ter um vetor de p-nó. Tá? E aí, as mesmas funções que a gente já tinha visto antes. Tudo bem? Então, cada posição do meu vetor é um p-nó, é o começo de uma lista ligada. Tá? Então, para criar esse grafo, eu vou alocar a struct, guardar em G, endereço, né? Vou dizer qual é o número de vértices, é o n que você me passou, e aí eu vou alocar esse vetor de listas ligadas. Tá? Então, eu aloco um vetor de n posições, onde cada elemento é um p-nó. E aí eu vou setar cada uma dessas posições do vetor como null, porque no começo não tem nada, então a lista ligada está vazia. Lista ligada vazia é representada por null. Ok? Bem parecido com o que a gente fazia com o hash. Tá? De novo, posso usar calloc aqui e não precisar desse for, porque calloc é 0, null também é 0, então funciona. Tá? Aí, para liberar o grafo, eu preciso daquela função que a gente já viu para liberar a lista ligada. Né? Então, é aquela funçãozinha recursiva, que se a lista não é null, eu libero o resto da lista e depois eu libero o nó. Tá? E aí, para destruir o grafo, eu tenho que liberar cada uma das listas de adjacência, tá? Como se fosse uma lista ligada. E aí, liberar esse vetor que eu aloquei, de adjacência, e liberar o grafo, a struct do grafo mesmo, por G. Tudo bem? É quase a mesma ideia lá que do vetor de linhas, né? Mas agora, ao invés de ter aquelas linhas, eu tenho essas listas. Tudo bem? Tá. Como é que eu insiro uma aresta? Bom, eu vou precisar inserir numa lista ligada, então essa é a função que insere numa lista ligada. A gente viu lá no começo do curso. Tá, então, dado um V e a lista, eu aloco um novo nó, falo que o campo V dele é o V que você me passou, e falo que o próximo dele é a lista que você me passou. Eu vou inserir ele no começo. Tá? E eu devolvo esse novo. Então, para inserir a aresta no grafo G, né, a aresta UV, eu insiro na lista do vértice V, o vértice U. E eu insiro na lista do vértice U, o vértice V. Tá? Então, eu insiro nos dois, que é um grafo. Tá? Lembrando que isso aqui vai devolver o primeiro cara da lista, então eu tenho que atualizar quem que é o primeiro cara da lista aqui. Tá? Você já teve vários problemas com isso.
Você passou no Você passou. Ah, tá bom. Vou tentar não fazer isso mesmo. Tudo bem? Então é só inserir nas duas listas ligadas. Se eu estivesse falando de grafo ao invés de um grafo, bom, eu só inseria na lista, se é de U para V, só inseria o V na lista do U. Tá? Não fazia os dois. Tudo bem? Para remover uma aresta. Bom, eu tenho que buscar esse vértice na lista de adjacência e apagar ele lá. Tá? Então, se você quer apagar o V da lista, eu faço uma funçãozinha aqui que apaga um elemento da lista ligada. Tá? Então, se a lista for null, devolvo null. Se eu achei o vértice V, né, o primeiro cara é o vértice V, eu pego o próximo, acho que esse é bom desenhar. Se o primeiro cara é o vértice V e o resto é a lista, então eu só tenho que destruir esse cara e devolver o resto da lista, certo? Então eu guardo aqui, ó, próximo é o lista prox, e aí eu libero o lista, que é esse cara, e retorno o próximo, que eu vou retornar essa lista aqui, sem o primeiro cara. Tá? Isso também a gente viu lá no começo, mas faz tempo, então a gente vai bom revisar. Se não, eu estou num cara aqui que não é o V, é o W, então eu falo para remover da lista ligada a partir do próximo. Tá? Então eu falo que lista prox é igual a remove da lista prox o vértice V. Tá? E aí eu devolvo a lista, né? Porque aqui o V vai estar em algum lugar que vai ser apagado. E eu devolvo esse cara, porque esse cara é o primeiro cara da lista. Ok? Tá. Então remover uma aresta é bem parecido, né? Agora com inserir. Porque a coisa é que eu chamo remove da lista, certo? Eu quero remover da lista do vértice U esse vértice V. E depois quero remover esse vértice da lista do vértice V, o vértice U. Tá? Então faço por aqui. Dúvidas? Tá. Se tem uma aresta, eu tenho que verificar percorrendo essa lista de adjacência. Tá? Então é mais chato para eu verificar se tem aresta ou V. Tá? Então aqui tem aquele for que a gente usava para percorrer lista ligada, não sei se vocês lembram. Tá? Poderia fazer uma versão recursiva para esse for aqui também, mas acho que não vale a pena. Tá? Então eu começo num nó T aqui, que é o primeiro nó da lista de adjacência do U, vou andando nessa lista enquanto eu não achar null, certo? Enquanto a lista não acabar. De próximo em próximo. Tudo bem? Se em algum momento o TV for o V que eu estou procurando, então achei esse vértice na lista do U. Devolvo 1. Se eu terminei esse for e eu nunca vi o V na lista do U, bom, então não tem aresta de U para V, eu retorno 0. Okay? É buscar numa lista ligada. É o mesmo código de buscar numa lista ligada. Tá? E imprimir arestas do grafo G. Bom, para cada vértice U, eu vou olhar para todo vértice que está na adjacência do vértice U. Tá? Então, eu vou percorrer a lista de adjacência do vértice U, com aquele for, mesmo for que a gente viu aqui, imprimindo U e o V. U, T, V. Ok? Dúvidas? Parece que as coisas estão indo rápido demais e vocês não falam nada. Não sei se vocês estão entendendo tudo ou vocês não estão entendendo nada. Mais para tudo ou mais para nada? E aí, tá bem? Tá mais para tudo do que para nada? Tá bom. Tá. Note que aqui eu imprimo
tanto a aresta UV quanto a aresta VU. Por quê? Isso, porque eu vou percorrer a lista do U imprimindo, e aí eu vou imprimir o V, e depois eu vou percorrer a lista do V e vou imprimir o U. Tá? Como que eu resolvo isso? Só quero imprimir uma vez cada aresta. Você imprimir, remove esse gráfico, coloca no outro e depois substitui os gráficos. Ok? Você pode, tipo, ir aumentando o primeiro valor que você itera no segundo. Vou explicar meio. Não, mas não está na ordem. A lista ligada pode estar toda embaralhada. Não é que nem lá na matriz que as coisas... Eu acho que isso dá certo. Você confere se o que você está imprimindo é maior do que tipo, a segunda tem que ser maior do que o primeiro. Faz isso. Só imprime se U for menor do que T de V, ou se U for maior que T de V. Né? Aí eu nunca vou imprimir duas vezes a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente fez lá no outro. Só que lá no outro a gente controlava isso no fora. Eu não precisava testar se U era maior que V ou menor que V. Aqui eu ponho um if aqui, testando. U tem que ser menor que T de V, senão... Tá? Bom, vou contar uma historinha para vocês. Então, Königsberg tá, é uma cidade que hoje chama Kaliningrado, na Rússia. Tá? E ela tinha 7 pontes. Tá? E as pessoas que moravam em Königsberg, eles achavam que dava para você andar, passear por toda a cidade, tá? Por toda a cidade, passar por todos os lugares da cidade, tá? Atravessando cada ponte de Königsberg exatamente uma vez, tá? Então isso é um mapa de Königsberg na época, tá? Que mostra as pontes. Então tem uma parte da cidade aqui no meio, tem um rio, tá vendo? Tem um rio que ele se divide numa ilhazinha aqui, que tem no meio, e aí ele se divide em 2 pernas depois dessa ilha. Desculpa, eu fiz de novo, né? E aí você tem algumas pontes. Então, você tem 2 pontes aqui, 2 pontes aqui, uma ponte aqui e 2 pontes aqui. Tá? Ligando essa região e essa região. Então as pessoas falavam assim, pô, será que dá pra... Será que é verdade? Eu saio de algum lugar, posso sair dessa região, qualquer lugar, não me importa de onde eu saio. Eu consigo andar por toda a cidade, passar em cada uma dessas pontes exatamente uma vez, então eu passo em todas as pontes, não tem nenhuma ponte que eu passo mais de uma vez, tá? E eu volto para o mesmo lugar que eu saí. Então eu volto lá onde eu estava. Então eu saio da minha casa, ando para a cidade toda, passo em cada ponte exatamente uma vez e volto. E aí? Aquele Você não pode ir nadando? Não. Aquele que não tem o do meio. Aqui? Isso, Isso é uma ponte. Isso é uma ponte. é meio diferente dos outros. É que a imagem é meio ruim. Não dá. De cabeça não dá. Cabeça não dá. Olhando parece que não vários dá. caminhos e nenhum deles funciona. O problema é provar matematicamente que não dá. Pega 2 permutações possíveis. Tá? Solitário. Bom, então o Euler, ele decidiu olhar para esse problema em 1736. Já ouviram falar do Euler, certo? Provavelmente em grafos lá, logaritmo natural, etc. Tá? Então ele, em 1736, ele modelou o problema com o grafo. Ele virou e falou assim, tem essas regiões da cidade, deixa eu chamar elas de A, B, C e D. Tá? E deixa eu pôr arestas representando as pontes. Tá? Então, tem uma ponte aqui que liga A e C e tem uma outra ponte que liga A e C. Então, eu tinha falado, grafo só pode ter uma aresta de A para C. Estou quebrando essa regra agora. Tá? Vou dar um outro nome para isso que não vai ser grafo, mas vocês já vão ver. Tá? Então, ele foi lá e colocou. Então, tem uma ligação de C para D, de A para D,
duas de A para B e uma de B para D. Tá? Representando cada uma das pontas. Então, agora olhando para o grafo, o que eu quero fazer é, por exemplo, sair de A, visitar cada um dos vértices, certo? E eu quero passar por cada ponte exatamente uma vez. Tá? Será que eu consigo sair de A, voltar para A e visitar cada ponte exatamente uma vez? Tá? Ele mostrou que esse passeio não é possível. Tá? E ele fundou a teoria dos grafos fazendo isso. Porque ele modelou isso como grafo, mas não existia grafo antes dele modelar isso como grafo. Tá? O que acontece no dia que estava pensando em ponte, queria mais disso tudo pequeno. Isso, é. Eu não tinha isso também, esse problema aí. O Euler é bem desses, assim, né? A criança especial. Com certeza. Tá? Por que não dá? Porque o Euler provou que não dá. Então não dá. Porque é verdade. Isso chama prova. Mudou a teoria dos gráficos. Quem sou eu? Isso chama prova por carteirada. Exatamente. O Euler disse. Funciona muito bem. Bom, não dá, porque olha só o grau do vértice D. É 3. Que é ímpar, certo? Se você começa em qualquer lugar, digamos que você começa em A. Se você vai passar por essa ponte, chegar em D, você vai ter que sair de D. Então você gastou 2 pontes. Quando você voltar, aí você tem que passar por essa e voltar em D, mas você não sai mais de D, porque é ímpar. Certo? Então se eu começar em A, ou em B, ou em C, o número de pontos que eu tenho que passar tem que ser par aqui em D, mas tem um número ímpar. Aí se eu começasse em D, também eu vou sair de D, passar por várias pontes, posso passar por D várias vezes, mas uma hora eu tenho que chegar a última vez em D. Então eu tenho que passar por pontes de D um número par de vezes, mas D tem grau ímpar. Tá? Então o Euler mostrou que se você pegar um grafo qualquer que tem algum vértice de grau ímpar, a resposta é: não dá para eu passar por todas as arestas desse grafo exatamente uma vez e voltar onde eu comecei. Tá? E ele mostrou o contrário também. Ele mostrou que, não o contrário, né? A direção contrária, que todo grafo que o número, todo vértice tem grau par, sempre dá para eu passear pelo gráfico passando por todas as arestas exatamente uma vez. O que a gente chama de condição necessária e suficiente. Tá? Essa questão do vértice dos graus serem pares. Tudo bem? Assim? Não, mas eu tenho que voltar na onde eu saí. Tem que ser fechado. Então, onde eu saí, eu tenho que voltar. Tá? Então, se eu quiser uma coisa aberta, aí ele mostrou que você tem que ter 2 vértices de grau ímpar e todos os outros de grau par. Porque as pontas vão ter grau ímpar e os outros têm que ter grau par, porque cada um deles você tem que poder entrar e sair, certo? Então, tem que ter um número par de arestas. Ok? Então, isso daqui, hoje em dia, bom, depende da pessoa, tá? Então, a nomenclatura às vezes varia um pouco. Isso daqui a gente costuma chamar de multigráficos, tá? Porque a gente pode ter o que a gente chama de arestas paralelas ou múltiplas. Então, essas 2 arestas de A para B, a gente chama de arestas paralelas ou arestas múltiplas, tá? Então, ao invés de eu ter um conjunto de arestas, eu tenho que ter um multiconjunto de arestas. Multiconjunto é aquele conjunto que deixa ter repetições. Tá? E eu posso representar esses grafos facilmente por listas de adjacência. Tá? É só eu colocar o B 2 vezes na lista de adjacência do A. Tá? E o A 2 vezes na lista de adjacência do B. Então aparece com repetição lá na minha lista ligada. Por matriz de adjacência já é mais difícil. Tá? Se a única coisa que me importa é quantas arestas tem, eu posso colocar na matriz quantas arestas são. Antes eu colocava 1, agora eu coloco 2, 3, 10 arestas.
Mas algumas vezes eu tenho informação associada a cada aresta, dependendo do problema que eu quero resolver. E aí começa a ficar mais chato, porque aí não é uma questão de quantas arestas eu tenho, mas qual é a informação guardada naquela aresta. Aí começa a ficar um pouco mais complicado. Então, em geral, a gente costuma usar a lista de adjacência para grafos, para multigrafos. Tudo bem? Então, falei de lista, falei de matriz, e aí eu uso o quê? Tá? Quando eu vou, em termos de espaço que eu gasto, tá? Pode ser uma questão importante. Exemplo lá do Facebook, né? Gastava 605 petabytes para guardar a matriz. Então, o que eu tenho é o seguinte. A matriz, ela gasta O do número de vértices ao quadrado. Tá? O de n ao quadrado, n é o número de vértices. Ou o tamanho de V, que é o número de vértices. Tá? As listas, elas gastam espaço O de tamanho de V mais tamanho de E. Por quê? Você tem esse vetor, que é tamanho E, tamanho de V, certo? E aí você tem 2 nós para cada aresta, certo? Porque um aparece na lista do outro. Tá? Então ela gasta espaço no tamanho de V mais 2E. Tá? Mais 2 tamanhos de E. Tá? Em termos de tempo, bom, inserir uma aresta numa matriz ou numa lista ligada, os dois são O de 1. Na matriz eu tenho que ir na posição UV, marcar 1. Na lista eu tenho que inserir no começo de uma lista ligada, que é O de 1. Remover uma aresta numa matriz é O de 1, porque é só acessar a posição e marcar como 0. Na lista, eu tenho que percorrer a lista de adjacência do vértice V e apagar ele. D de V é o grau do V. Acho que eu não falei isso. Tá? D de V é o grau do vértice V. Então eu tenho que percorrer toda a lista, achar o U que eu quero remover e apagar ele de lá. Então demora O de D de V. Decidir se uma aresta existe ou não, na matriz é só olhar uma posição. Na lista eu tenho que percorrer a lista ligada inteira. Também é O de D de V. Percorrer a vizinhança de um vértice, na matriz eu tenho que olhar para todo o vértice e ver se ele é vizinho ou não. Porque eu não sei quem são os vizinhos. Na lista de adjacência eu percorro a lista dele, tem todos os vizinhos. Tá? Então as duas elas permitem representar grafos de grafos e multigrafos, mas multigrafos mais fácil com lista de adjacência em geral. Tá? E aí qual que eu uso? Depende do quê? O tamanho, né? De quão esparso é sua. Se você for Isso. Se eu só fico meio que inserindo e removendo a aresta, sei lá, posso usar a matriz. Mas se eu preciso percorrer a vizinhança de um vértice, posso usar a lista. Ou posso usar a matriz, porque pode ser que se o grafo for denso, né, que é o contrário de ser esparso, se o grafo tem muita aresta, provavelmente vale a pena usar a matriz, porque eu vou gastar espaço para representar de qualquer forma, certo? Imagina que o tamanho do E é perto de V ao quadrado. Então a lista também vai gastar O de V ao quadrado, certo? E é só que eu demoro mais para fazer as coisas nas listas. Eu tenho que alocar, desalocar, eu tenho que percorrer a lista às vezes. Então, quando o grafo é denso, em geral a gente usa a matriz. Quando o grafo é esparso, em geral a gente usa a lista de adjacência, tá? Porque economiza memória e faz algumas coisas mais rápido. Mas depende do que eu vou fazer. Se eu não vou ficar percorrendo vizinhança, se eu só quero saber se insere e remove a aresta, insere ou remove, ou se a aresta existe, e eu não tenho problema de memória, aí é melhor usar a matriz. Tá? Então é uma decisão que você tem que meio que olhar quais coisas vão ser feitas em relação a esse grafo e memória é um problema ou não, para olhar e tomar. Tá? Tudo bem? Dúvidas?
Então, se só te importa o número de arestas, sim, você pode falar lá, entre U e V tem 5 arestas. O problema é quando você tem mais informação em cada aresta. Tá? Então, a gente vai ver, não na aula que vem na outra, arestas que vão ter um peso associado, um número associado à aresta. E aí, como é que eu vou fazer isso na matriz? Porque pode ter 2 arestas entre A e B, uma com peso 3 e outra com peso 7. Então não vai falar que tem 2 arestas entre A e B, tem uma de peso 3 e uma de peso 7. Aí eu posso ter, tipo, posição ser um ponteiro para uma lista ligada, sei lá, mas vai ficar bastante complicado, talvez não valha a pena. Então por isso que muitas vezes no multigrafo a gente usa lista de adjacência. Mas depende. Ok? Bom, serve para quê esse negócio? Para fazer Facebook e Twitter? Também. E sem menosprezar, né? O Facebook não ganha pouco dinheiro hoje, tá? Mas grafos é um negócio que existe muito antes do que redes sociais online, tá? Então, grafos é uma coisa que é amplamente usada na computação e na matemática, tá? Porque permite eu modelar várias coisas. Se você pensar, as estruturas de dados que a gente viu no curso antes da aula de hoje, eu quero inserir, eu quero remover, eu quero buscar, certo? Eu quero listar as coisas. Elas são meio para guardar dados. Assim. O grafo, ele é para guardar relações. Então ele é meio diferente do que a gente estava vendo antes, né? Não faz sentido, eu tenho um grafo para guardar os alunos de 202. Faz sentido, eu tenho um grafo para guardar os alunos de 202 e quem se conhece, quem já fez disciplina junto, quem é do mesmo curso, certo? Tem alguma relação, né? Então a ideia é sempre relação entre pares em grafos, tá? Então é uma estrutura de dados meio diferente do que a gente viu, tá? Mas o interessante é que a gente consegue modelar diversos problemas, tá? Então, por exemplo, redes sociais, tá? Então, grafos são a forma de representar uma relação entre 2 pessoas. E aí eu posso querer montar redes sociais como o Facebook ou Twitter, etc. Ou eu posso querer estudar redes sociais. Então, se você pensar o pessoal das ciências sociais, eles muitas vezes vão, por exemplo, o cara antropólogo pode ir numa tribo indígena e entender relações entre pessoas. Eu tenho um colega que fez doutorado na mesma época que ele estudava as relações de casamento e de família numa tribo indígena, junto com o sociólogo. Então, o sociólogo tinha lá algumas ideias do que talvez acontecesse na tribo e tal, e ele tinha que fazer um programa que tentava achar essas estruturas para mostrar para o sociólogo ver se as ideias dele batiam com a realidade ou não. Tá? Tem estudos sobre como que parece o grafo de pessoas com relacionamento no ensino médio. Como que parece o grafo de pessoas que estariam dispostas a doar dinheiro uma para outra numa vila pequena na Índia? Esses 2 grafos têm a mesma cara? Eu estou dando exemplos reais, tá? Esses 2 grafos têm a mesma cara? Ou a relação social entre as pessoas nesses casos são diferentes? Certo? As estruturas que esses grafos apresentam são iguais, são diferentes? O que acontece? Tá? Então, rede social não é uma coisa que é só Facebook ou Twitter, mas rede social é qualquer grafo de pessoas. Tá? Mapa. Eu posso olhar para uma cidade, por exemplo, e criar um vértice a partir do mapa dessa cidade, um grafo a partir do mapa da cidade, tá? Da seguinte forma. Bom, cada intersecção de rua eu digo que é um vértice, e cada rua é uma aresta. Tá? Ou um digrafo, né? Porque as ruas são orientadas na cidade. Tá? E aí agora eu quero saber qual é o menor caminho para eu ir daqui até o shopping Iguatemi. Certo? Isso, e aí eu posso ter peso nas arestas. Quanto tempo demora cada rua? Quanto tempo demora, ou qualquer distância
de cada trecho de rua. Tá? A gente vai aprender a resolver isso daqui 2 aulas. A gente vai saber pegar um gráfico que representa um mapa e descobrir qual é o menor caminho de ir de A para B, como o Google Maps faz. Tá? Não é uma coisa do outro mundo fazer isso. Não é uma coisa super simples, mas não é uma coisa do outro mundo fazer isso. Tá? Página na internet. Quando eu tenho sites na internet, eu posso pensar o seguinte: cada página de um site é um vértice. E cada link que tem para uma outra página é como se fosse um arco. Falando, ó, você pode sair dessa página clicando nesse link e aí você vai cair naquela outra página. Tá? Então eu posso pensar a internet como um grafo. As páginas da internet como um grafo. E aí eu posso querer ver qual que é a página mais popular. Parece besteira isso, né? Hã? É o que o Google fez e revolucionou a busca na internet. Tá? Eles criaram a ideia de PageRank, que é ver popularidade da página a partir de quem linka para aquela página e para onde essa página linka, certo? Então, se páginas grandes e populares linkam para minha página é... Se páginas importantes linkam para mim, eu sou importante. Mas como é que eu sei que aquelas páginas são importantes? Bom, tudo bem. Aí tem um algoritmo do PageRank que envolve coisas estatísticas, cadeia de Markov, etc. Mas a ideia é essa: eu tenho um grafo e agora eu quero entender quem é importante nesse grafo. Tá? E importância é quantidade de links que você recebe e quão bons são os links que você recebe. Né? Se vem de outros sites são importantes. Tá? Então, talvez antes de vocês nascerem, quer dizer, vocês são bem novos, mas vocês viram a internet pré-Google, né? Você nem lembra de internet pré-Google. Cadê? Então, KD era um site nacional de busca de sites, certo? Como o KD funcionava? Você tinha que cadastrar. Isso. Então, era um... eu vou dar outra referência que vocês não conhecem, que é páginas amarelas. Mas era isso, eu entrava lá e falava assim: olha, cadastra o site IPC aí e cadastra com essas palavras-chave, certo? IPC você é o cara procurar por computação, por Unicamp, por informática, por não sei o quê. E aí, quando alguém procurasse por alguma dessas coisas, aparecia lá como era listado. Sei lá. Porque como é que o KD vai saber que página é mais importante do que a outra? Não sabe, certo? Então o Google ele criou um método automatizado de percorrer as páginas da internet e salvar elas. Então você não precisa pedir para adicionar sua página no Google, ele adiciona automaticamente. E ele automaticamente criou a ordem de importância das páginas. Isso foi revolucionário, porque aí você procura por alguma coisa, você encontra aquilo que você quer. Você não fica olhando 40 sites e clica em cada um deles, porque você não sabe se tem aquele conteúdo ou não, olha para não tem, não sei o que lá. Não, a primeira opção é, em geral, o que você quer. Não, depois da paga. Depois da paga, né? Que é o que a gente chama de busca orgânica. Tá? Rede de computadores. Em algum momento lá vocês vão fazer curso de rede de computadores, né? E aí, o que a gente chama de topologia de uma rede de computadores é um gráfico. Tá? Então, tem várias topologias para... Então, eu posso ter um servidor e vários clientes. Eu posso... Isso é o que a gente chama de topologia estrela. Eu posso ter topologia anel. Que as coisas estão ligadas assim de uma maneira circular. Posso ter outras topologias. Tá? Então, a pessoa está falando topologia da rede, ela está falando qual é o grafo que representa essa rede de computadores. Qual a característica que esse grafo tem. Circuitos eletrônicos. Tá? Posso querer criar um algoritmo para verificar se tem curto-circuito num circuito eletrônico. Então eu vou lá, cada vértice é um componente, cada aresta é uma ligação entre esses caras, e eu quero ver se tem um curto-circuito.
Então, e muitas outras coisas, tá? Tem gente trabalhando com quais são as conexões neurais que a gente faz, e isso forma um gráfico. Isso é usado para processamento de imagens, é usado para muita coisa muito assim. Tá? Então, olhem com carinho para grafos, porque eu não sei qual área vocês devem ir, mas muito provavelmente tem grafos envolvido. Também é usado para compreensão de linguagem natural. Acho que quando você faz a relação semântica das palavras, você faz dimensões. E aí você Não saberia dizer, mas talvez sim. Tá? Tem tanta aplicação que é até difícil. Fala assim, alguém usa isso para processamento de linguagem natural? Provavelmente sim. Não sei te dizer como. Você é o preferencial. Você é o preferencial popular nesse caso. Não sei. Aí começa a entrar em coisas que eu posso fazer no trabalho. Tá? Mas assim, é realmente algo muito, muito útil, muito importante. Resolve problemas práticos, é usado para modelagem de problemas matemáticos, problemas de pesquisa e etc. Tá? Ok? Então, as próximas 2 aulas a gente vai ver um pouco mais de grafos. Tá? Que é talvez uma das partes mais legais do curso, eu acho. Tudo bem? Dúvidas?